Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar do discurso à taberneiro do André Ventura e do discurso à taberneira da Joana Amaral Dias. O meu pessoal todo mandou-me logo muitos WhatsApps, muitas mensagens, isto e aquilo, aquilo, acerca da admissão do professor Meitai Ribeiro das suas funções no Parlamento, não é? Como deputado e secretário da Mesa da Assembleia da República. Bem, quer dizer, só é sei quem não queria ver, não é? Ou quem não quer ver. Quem não queria ver no passado em relação a mim e no presente também em relação ao professor Meitai Ribeiro. Toda a gente sabe que o que me fez aproximar do Chega foi o professor Meitai Ribeiro. Toda a gente sabe a solidariedade pública que o seu professor mostrou para comigo quando, enfim, aconteceu o que aconteceu, como toda a gente sabe, não é? E toda a gente sabe que o professor Meitai Ribeiro é uma pessoa profundamente moderada, como é evidente. É um académico, voltamos sempre ao mesmo. Quem anda de volta dos Kant, dos Leibniz e dos Wittgenstein, o professor Meitai Ribeiro é mais Max Weber e companhia. Toda a vida nós levamos lavagem cerebral deles e pensamos como eles, não há hipótese. A Joana Amaral Dias já tirou doutoramento com mais de 50 anos, quer dizer, levou, e o doutoramento, lá está, nas áreas que já têm a lavagem cerebral do outro lado da questão, não é? Estou-vos farto de dizer que isto não é uma questão de ego da minha parte, também é. Tem que ser, não é? Porque o outro lado, mas vocês acham que o senhor que fez o que fez à rapariga ucraniana em Charlotte me fazia isso a mim? Vocês acham que fazia? Vocês acham que o outro que fez o que fez ao Charles Leclerc fazia isso a mim? Fazia com certeza lá de cima do telhado, mas de frente a frente, acha que fazia? Lá de cima do telhado fazia, os covardes, claro que faziam, coitado do Charles Leclerc. Evidentemente, a não ser que foi um tiro no pescoço, infelizmente, nem com a prova de bola se safava com o tiro no pescoço. Mas o que eu estou a dizer é que estas pessoas são absolutamente psicóticas e covardes, mas parecem pessoas normais, como a gente sabe, porque estão atrás ou de um computador ou de uma mira telescópica, é outro ecrã, uma mira telescópica de uma espingarda é outro ecrã. Ou seja, onde eu quero chegar é que os académicos levam lavagem cerebral imensa dos autores, não é? Aliás, toda a gente viu, eu com 30 e tal graus às 10 da noite, ali todo chitadex, parecia uma metralhadora a falar, parecia o Gonçalo Almeida Ribeiro a falar do canto. E tenho 50 anos, daqui a 3 dias. Porque são autores, são os maiores gênios da humanidade, não é por acaso, não é? Mas é que são mesmo, o mundo muito deve a pessoas como o Kant, por exemplo, e como o Leibniz, e como o Wittgenstein, e como os meus amigos todos que tenho aqui tantas vezes falado. Mas ao que parece, nós somos umas bestas porque estamos das gajas, e porque somos machões, e porque sabemos lutar, a tal excelência física e excelência intelectual que apaideia do Jager, 2000 anos de história de civilização ocidental, que sempre determinou a resolução dos problemas maiores. Quem é que foi atrás do Bin Laden, não é? Quem é que entrou no bunker do Sr. Adolfo, não é? Quem é que derrotou o eixo, não é? Quem é que formulou a ideia do Tribunal Penal Internacional? Quem é que deu a jurisprudência para o Tribunal Internacional e dogmática, não é? Os meus amigos. Ainda estava a dizer ao Dr. David na live de sábado que eu só me considero, e mesmo assim estiquei um bocado a corda, como é típico. O ego da Amadora vem sempre, não é? Sempre que na Amadora é este registro, é pessoal dar tiros no pescoço e eu nunca tive esse problema, não é? Mas o pessoal tinha-me um medinho que se pelava por causa do karatê. Eu comecei karatê muito cedo, entende? Então lá nos bairros sociais, eu não vivia em bairro social, graças a Deus, mas nas Amadoras desta vida é tudo à batatada. Eu mandei para o Dr. Rui Gomes da Silva e para outras pessoas, inclusive o professor Meitai Ribeiro, uma mensagem de um senhor, já há uns tempos largos, que vem desses bairros muito complicados também, e enfim, completamente desvanecido com a minha pessoa, porque ele sabe perfeitamente o quão difícil é sair-se desses bairros muito complicados
para já firme e irte, não é? E fazer-se uma vida digna, honrada, como o Kant sempre defendeu. A ética formal do Kant, que eu tenho que ter cuidado a falar do Kant, porque senão nunca mais me calo. Eu só sou pior que o Kant a falar do Kant se começar a falar dos autores que me doutorei. Bom, então aí é que é. Por isso é que eu não gosto de ler nas lives os autores que me doutorei ou as minhas próprias teses. Porque senão aí, então ali é um monólogo. Coitados dos meus confrados, pois aí não há inteligência artificial nem chat GPT que venha. Não há hipótese. Não há hipótese. Não há hipótese. Aí é mesmo uma metralhadora ambulante. Que era o que eu devia ter feito. Eu cometi erros. Eu bem cometi muitos erros no YouTube. Não sabia, quer dizer, pensava que eram pessoas normais, quer dizer, fazia a mínima ideia deste mundo virtual de gente doida. Mas não estou, lá está, não estou a metaforizar. Eu não estou triste pelo professor Vitor Ribeiro ter saído. Aliás, não vou entrar em pormenores, como devem calcular, mas, quer dizer, enfim, 2 mais 2 são 4, não é? Quer dizer, eu próprio, a minha postura nos últimos tempos é muito parecida com a do professor Vitor Ribeiro, quer dizer, não é por acaso, não é? Ou seja, o segundo Aventura tem discussão de taberneiro? Claro que tem, como é evidente, a gente já sabe, não é? Mas algum deles não tem, da extrema-direita e da direita securitária, então a gente já sabe, não é? O Kant aprovaria? Não aprovaria. Mas, voltando à questão, a ética formal do Kant, e lá está, eu só me considero especialista dos autores que me doutorei. E mesmo assim, na psicanálise, se eu sou especialista neles todos, eu estava a dizer ao Dr. David, porque os autores da minha tese de doutoramento em psicanálise foi o Freud, o Lacan, o Bion, o Fairbairn, o Mate Blanco e o Goldstein. Peço desculpa, Mate Blanco, o Goldstein e o Kedberg, se não me falha a memória. E na tese de doutoramento em filosofia foi o Ricoeur, o Lacan, o Husserl e o Freud. E na tese de doutoramento em direito penal foi o Roxin, o professor Figueiredo Dias e o professor Jacobs. O que é que estes fizeram? Bem, eu estava a deixar este vídeo mais para o meu dia de anos. Mas porque isto é um vídeo de elogio ao professor Vitor Ribeiro. É um vídeo de crítica ao André Ventura. Não é, eu gosto do André Ventura. Não é, eu gosto do rapaz. É taberneiro nos dias de hoje. Tem que ser. É a única forma do povo pegar. O povo é uma camada de bestas quadradas, como a gente sabe. Eu sou mais abortalhado que o professor Vitor Ribeiro. O lado da amadora, o lado das artes marciais e o lado militar, sim, sem dúvida. Por isso é que a extrema-direita sempre gostou de mim e por isso é que a extrema-direita também se afastou do meu canal, como é um afastamento mútuo, porque tanto eu como o professor Vitor Ribeiro, o professor Vitor Ribeiro mais polido, eu mais militarista e mais físico, no sentido de resolver os problemas da vida. Eu não sou intelectual a resolver os problemas da vida, eu resolvo os problemas da vida à amadora, à tropa, não há hipótese nenhuma, não há hipótese nenhuma, e por isso é que os maluquinhos só através do computador é que se metem, ou através de miras telescópicas, porque comigo, lá está, como diz o Peterson, os psicopatas só têm medo dos homens fortes, como é evidente. O rapaz, a besta quadrada que fez o que fez à rapariga em Charlotte, não foi por acaso que era uma lourinha giraça que ele apanhou pelas costas, entendem? Eu vi isso muito com os mitas da Cova de Amor e companhia. Nunca se metiam com quem lhes dava na tropa. Nunca tinham medo que se pelavam. Mas enfim, então, como eu estava a dizer, o que é que nós devemos a estes autores? É essa a diferença que eu estou a querer. E o César Campos, um grande abraço para si, caro amigo. Pronto, mais ou menos também
E o HB, o Dr. David, o engenheiro Avelino, toda a gente, não é? José Luís, por aí adiante. Pois, as pessoas, mesmo que tenham a fisicalidade da minha pessoa, a não ser que haja um atentado direto contra os senhores, como foi o meu caso, nós próprios olhamos para este pessoal e dizemos: pá, sou uma camada de taberneiros. A própria Joana Amaral Dias está a ser taberneira. Então corta uma burca em direto na televisão. Pá, está bem que a questão muçulmana é complicada, o Islão na Europa e nos Estados Unidos, sim. Então, mas qual é a diferença com o Trump, pá? O pai da professora Joana Amaral Dias assinava sempre as cartas, o Jacobino. O Jacobino. Aliás, uma das minhas cartas de referência para fazer o doutoramento em filosofia foi do professor Amaral Dias. Porque é preciso sempre cartas de referência de académicos, o professor Amaral Dias era professor catedrático, foi o professor Amaral Dias, o professor Pedro Luz, o Grodstein. Tive 3 cartas para a filosofia, 3 cartas ou 4, sim, acho que foram estes 3. Foi porque o professor Pedro Luz também era licenciado em filosofia, dava-me jeito, formação filosófica lá por trás. Foi o professor Pedro Luz, o professor Amaral Dias e o professor Grodstein, se não me falha a memória, foram estes 3 que escreveram cartas de referência para o meu doutoramento em filosofia. E então, onde eu quero chegar, porque o meu doutoramento em filosofia foi dialógica, filologia e psicanálise, porque eu sempre fui um homem de pontos. Isto vai ser uma espécie de papel químico no meu dia de anos a falar disto, mas enfim, sou eu a defecar postas de pescada? Com certeza que sim, como é evidente. O ego do intelectual e de um atleta de exceção aqui nas redes sociais é um alvo a bater, porque o outro lado é como uma camada de gordos alcoólicos e de gordas alcoólicas e de chancharia pedreira e doentes mentais e por aí adiante, não é? É isso, é aí que estamos. E o discurso taberneiro irmana-se aos taberneiros do outro lado, que são uma camada de alcoólicos. Por acaso, o discurso do taberneiro foi espetacular, ao professor Guterres Ribeiro. É arregaçar as mangas ao taberneiro, sim. Dir-me-ão, o que é que os meus amigos fizeram? O que é que os amigos do professor Guterres Ribeiro fizeram? Desenvolver o mundo, desenvolver a humanidade no sentido da civilização e dos valores civilizacionais da paideia. Sim. Ou seja, todas estas pessoas fizeram do mundo o que ela é hoje. A extrema-direita também fez o que o mundo também fez o que o mundo é nos dias de hoje, porque não havia mais nada em termos de ciência política até ao século XVIII, até ao Kant, justamente. Os senhores acham que é por acaso que o Kant publica a Crítica da Razão Pura em 1781 e a Revolução Francesa em 1789 e a Revolução Americana em 1776? Os senhores acham que é por acaso que todas estas questões se desdobram na mesma medida? Ou seja, não é por acaso que tanto a Revolução Americana de 1776 como a Revolução Francesa de 1789 são desdobradas da Crítica da Razão Pura de 1781, não no sentido absolutamente direto, como é evidente, mas no sentido de se perceber que há aqui uma forte transdisciplinaridade do ponto de vista do pensamento e da ação política, porque a questão que se coloca aqui no tio Kant é que ele determina não só os grandes movimentos intelectuais e políticos inerentes ao iluminismo, mas também, e é aí que temos que ter muito em conta estas considerações, mas também o moderno Estado de Direito, a moderna concepção de liberdade, a moderna concepção de livre-arbítrio, a moderna concepção de Nações Unidas, que foi ele o pai, aliás, e muitas outras coisas. Ou seja, estamos aqui a falar de autores que, um ou outro, muda por completo a história da humanidade. Por isso é que se fala do Kant como uma revolução coperniciana. Porque o Copérnico, tal como o Freud, aliás, são pessoas que, como o Nietzsche e como o Marx. O Ricard e o Foucault diziam que o Marx, Nietzsche e o Freud
eram os pais do século XX, os mestres da suspeita, ao contrário do que a extrema-direita sempre disse, como é evidente. O Marx é respeitadíssimo em termos filosóficos, respeitadíssimo. Obviamente que é o pai do comunismo, a gente sabe, mas o comunismo não deixou de arrebentar com muitos impérios e muitos ditadores. Os maluquinhos é que acham que os impérios tinham que continuar porque faziam grandes vidas. Pois está bem, filhos, é para acordar para a vida. A Segunda Guerra Mundial acabou com os impérios e acabou. É a vida não é justa. Olha que surpresa, os seus é que são uns betinhos de todo tamanho e foram criados a pão de ló. Queriam fazer sempre vida a pão de ló. É a vida, as famílias reais, é ridículo. Eu gosto das famílias reais, mas, bem, então as famílias reais mais absolutistas, aquilo é completamente medieval. Mas completamente medieval. E a questão que se coloca aqui é, as pessoas acham mesmo que os filósofos, o Leibniz era amigo do favorito do rei, mas os filósofos alguma vez defendem, e o Kant é um bom exemplo, este regime feudal das pessoas, que é nas monarquias absolutas, nos países comunistas e noutras coisas afins. Ou seja, os filósofos tentam genuinamente promover o desenvolvimento civilizacional. Todos eles, inclusive Karl Marx. Obviamente, os fanáticos andam neste registro totalitairo e de grande tornitorância. Porquê? Porque tabernais, puros e duros, porque querem, o da extrema-direita querem voltar atrás, pré-Revolução Francesa, pré-Revolução Americana. Aliás, o Kant, conhecido pelo seu passeio em Königsberg, era o chinês de Königsberg, só altera o seu passeio, e os habitantes de Königsberg que acertavam um relógio pelo passeio do Kant. O Kant só altera o seu percurso lá em Königsberg, fazer a sua promenade, o seu registro peripatético a Aristóteles, quando existe a Revolução Francesa, justamente em 1789, 8 anos depois de ele publicar a Crítica da Razão Pura, e quando lê David Hume. Ele ficou muito perturbado com o David Hume, porque era, como diz o Bertrand Russell, um beco sem saída, e então o que aconteceu foi que ele não saiu de casa, quer dizer, ficou ali tão atrapalhado com a Revolução Francesa, de que ele próprio é um pai, indireto, dir-me-ão. Mas os filósofos franceses conheciam o Kant muitíssimo bem, porque o Kant era muito respeitado em todo o mundo, quer dizer, civilizado, ocidental, como é evidente. O Kant, por ser alemão, e o direito e a filosofia alemã teve sempre uma grande importância, não no campo medieval. No campo medieval era mais a França e a Itália, cá para nós, mas a Alemanha começou a ter um grande fôlego logo a seguir. E o Kant, e o Hegel, e o Nietzsche, o Schopenhauer, são todos desse contexto, entendem? Mas onde eu quero chegar é que o que se coloca aqui é que o nosso amigo Kant influenciou profundamente a arquitetura política, porque ele tentou explicar, lá está, a filosofia através da física newtoniana, e tentou matematizar o que o Galileu fez. Tentou, o Galileu dizia que o universo está escrito sobre critérios matemáticos. O Kant, de certa forma, tentou explicar o ser humano, porque o Kant escrevia as 4 perguntas, escreveu as 3 críticas para responder a 3 perguntas, que em última questão é o que é o homem. A antropologia filosófica do Kant é isto. Ou seja, o Kant escreve a Crítica da Razão Pura para responder à questão o que sou, escreve a Crítica da Razão Prática para responder à questão o que devo fazer, escreve a Crítica da Faculdade de Juízo ou da Faculdade de Julgar para responder à questão o que me é permitido esperar, e estas 3 questões remetem para a 4ª, que é o que é o homem. Eu sempre fui kantiano, o que devo fazer, não é? A Crítica da Razão Prática. Mas o meu dever ser kantiano mudou, e vou-vos dizer isso de 26 de setembro, não vou avançar hoje, porque a ética formal kantiana já não determina o mundo de hoje. A ética formal kantiana
determinou a Revolução Francesa e também a Revolução Americana, libertou literalmente o mundo feudal, medieval e moderno do seu registro, porque Kant é o pai do mundo contemporâneo, não é pós-moderno, mas já não é um mundo moderno. A época moderna, a filosofia moderna, a ciência moderna, na filosofia e na ciência pura, são diferentes da filosofia contemporânea e da ciência contemporânea. Ou seja, o Kant nas faculdades de filosofia não é ensinado na cadeira de filosofia moderna, é de filosofia contemporânea. Ok? Filosofia moderna é o Pascal, o Descartes e por aí adiante, né? O Descartes, por exemplo, é o pai da filosofia moderna, e o Descartes é o pai da filosofia moderna e o Galileu é o pai da ciência moderna. Isto para vos dizer que eu hoje em dia já não sou, eu ainda sou kantiano, não é? Só que o dever fazer do Kant, e foi talvez o meu maior erro, uma vez quando estava lá em Bali, no meu retiro espiritual, para não levar a tudo a eito, não é? Porque essa é a minha natureza. Comigo não há cá Charlottes, coisa nenhuma. Comigo os meninos de Charlotte fogem a 7 pés para as tocas, para as suas tocas. Os ratinhos metem-se nas suas tocas e nunca mais saem de lá. Fazem como o Sr. Adolfo. Ficam lá no bunker, na sua toca. O ratinho fica na sua toca até ao final dos tempos, até chegar o general Zhukov e arrebentar com aquela merda toda. O general Zhukov, vieste meter-te comigo. Vieste meter-te comigo. O Sr. Adolfo invadiu a União Soviética. Sim, senhor. Depois te digo que não fazia. Sim, senhor. Meteste comigo. Ribbentrop-Molotov. Meteste comigo. Não levas só com os coquetéis Molotov, visto que gostas muito de coquetéis, arrebento-te com o país todo, arrebento-te com as famílias todas, arrebento-te com tudo. Foi o que o Zhukov fez e os russos com o Sr. Adolfo e com os alemães. É? Deste uma facada nas costas e no coração. Havia aqui um mano tanto cordial que what happens in Vegas, stay in Vegas. Não sejas colonhadas. Facadas no pescoço. É general Zhukov. Arrebenta com o país todo, leva tudo a eito até chegar ao rato da toca. Como é evidente, gosto muito do general Zhukov. É assim que funcionam os homens a sério. Estamos muito longe do Kant. O Kant dizia, está bem, pronto, isso é lógica militar, isto é aquilo que toda a gente percebe, mas vamos ver aqui o que deve ser o dever ser do homem. Já não existe esse dever ser, porque foi a democracia que o Kant é um dos grandes pais. Não havia democracia sem o Kant, não tenho dúvidas nenhumas, por isso é que a gente gosta tanto dele, por isso é que é tão respeitado, por isso é que é considerado o quarto. Em termos de ciência política, o Kant é capaz de ser o maior filósofo da humanidade, é capaz de ser, não é por acaso que o Gonçalo Mendes Ribeiro, que é talvez um dos maiores génios do direito que temos em Portugal, e doutorou-se em Harvard e licenciou-se com média de 20, escolheu o Kant como seu autor de doutoramento, não é? Em direito. Não é por acaso que o Paulo Bonato, média 19, académico brilhante, também estou para padre, faz lembrar alguém, homem da psicologia e da filosofia, da psicologia clássica, não do movimento woke, que é que domina nos dias de hoje. Não se podem também esquecer que este pessoal também tomou conta do ponto de vista científico. Não tomou conta do ponto de vista científico, tomou conta à força, a forçar as pessoas a acreditar em pressupostos não científicos, mas pressupostos políticos aplicados na ciência. Isso não é ciência, isso é lavagem cerebral, isso é o terrorismo intelectual do movimento woke, que, mais uma vez, vos dá uma facada no pescoço, ou nas costas, ou um tiro, conforme a modalidade, ou um computador com vídeos armadilhados, para arrebentar com a vossa vida toda, porque não são Kant. São pessoas que, pura e simplesmente, toda a vida foram oprimidos na história da humanidade, porque são fracos, ou porque são doentes, ou porque são fisicamente nojentos, muito gordos, ou alcoólicos, a metáfora do taberneiro do professor Mendes Ribeiro. Então são aquelas pessoas que os seus olham para eles na rua, até o modo como falam parecem mesmo anormais, entendem? São mesmo pessoas normais, como se dizia antigamente, o anormal do Foucault, mas hoje em dia não se pode dizer normal, hoje em dia não se pode dizer que um gordo chudo ou com uma cadela
peluda são nojentos, porque somos todos iguais. Somos todos iguais. O cara... não se pode dizer as neiras, peço imensa desculpa. Não somos todos iguais, coisa nenhuma. Não somos todos iguais, coisa nenhuma. Somos todos iguais perante a lei, nas democracias. Mas estas pessoas de iguais não têm absolutamente nada. Porque são pessoas que só estão bem a fazer mal e, dando-lhes de rédea solta, são autênticos assassinos. Como eu tenho dito 1000 vezes, como se tem visto em relação a mim, ao Charlie Kirk e ao Jordan Peterson. E temos mais exemplos, só estou a falar disto porque são os que os conhecem. Por isso, isto é o mundo que temos nos dias de hoje. Os grandes génios da humanidade não assistem a estas pessoas. Estas pessoas estão numa lógica militar sem ter qualquer treino militar. E então pronto, basicamente são uma camada, enfim, são uma camada de revistas que, pá, a Jornal Mal Dia, como é rica, pode dizer o que quer. Pode, quer dizer, mas acho que é um bocadinho ridículo estar com este discurso, mas pronto, se quer. Para ir para a matéria, eu não tenho mais nada a dizer, acho que pronto, é o mundo que temos, muito bem. Os meus autores na tese de doutoramento em psicanálise, estou a ler aqui o meu título para ver se não me esqueci de nenhum. Não me esqueci de nenhum. Sim, é Freud, Lacan, Fairbairn, por ordem, aliás. Freud, Lacan, Fairbairn, Maté Planck, Bion, Grossen e Kernberg. O Freud foi o pai da psicanálise. Isto é um bocado a antecipação do 26 de setembro, mas enfim. O Freud é o pai da psicanálise. E o mundo muito deve a Freud, porque a sexualidade reprimida por São Tomás de Aquino durante toda a Idade Média, o que fez cair o Império Romano, o que o Bataille fala de a parte suja, a parte maldita da sexualidade, que a extrema-direita conservadora libertária quer à força libertar. Nenhum dos autores defende isso, nenhum, nem os especialistas em sexualidade como o tio Freud. Mas a extrema-direita também percebe mais sexualidade que o tio Freud, pronto, sim senhor. Onde é que está a ciência criada aos 44 anos? Freud criou a psicanálise aos 44 anos. O que é que os senhores produziram para a humanidade? Só para saber. E então, o Freud, esse sim, eu sou especialista, reconheço que sim, porque trabalhou em todas as teses. Todas. Eu fiz esta vida, toda a vida. E talvez esse tenha sido o meu maior erro, e assumo a minha responsabilidade, no YouTube. Eu devia ter começado com esta conversa antes de falar de política. As pessoas não me conheciam, começaram sempre a associar um ego narcísico aos meus vídeos, liam as teses, até quando eu apareci no Miguel Milhão, o pessoal vergou a espinha, o homem é mesmo craque, porque viram que eu falo de improviso, não é ChatGPT, inteligência artificial, com o devido respeito, isso todos nós fazemos. Não. Eu tenho isto tudo na cabeça, como se viu na entrevista do Miguel Milhão, e pronto, calhou. As pessoas não estão nada habituadas a conhecer pessoas como eu, porque as pessoas como eu são raras. Somos especiais de corrida? Não somos. Somos a ADT, somos a formação do homem grego do Jäger. E a pessoas como eu era a Grécia Antiga, é o Renascimento. Era o Alcibiades, era como eu. O Alexandre o Grande, muito melhor que eu, mas é a mesma formatura. É o lado intelectual muito desenvolvido e o lado físico muito desenvolvido. Era assim que os gregos ensinavam os seus efebos. Os espartanos a mesma coisa e tudo o resto. Ou seja, eu não quero chegar a que a Grécia, como dizia o Schelling, foi a mais alta forma de civilização que até hoje vivemos, porque os homens eram educados a ser excelentes do ponto de vista físico e excelentes do ponto de vista intelectual. Qual foi o meu azar no YouTube? Viver num país em que os piercings na rata e os olhos inflamados é que mandam e a cultura woke determina pressupostos científicos. Então, com esse terrorismo intelectual, a formação do homem grego é considerada a toxicidade masculina e é considerada uns brutos, e eu, o que é interessante, não é? Ficas tu com eles, enquanto eu deixar, claro.
Mas o que é caricato é que eu devia, isso, o dever ser kantiano, devia ter mostrado primeiro o meu lado intelectual para o pessoal. Se calhar o homem é mesmo craque. Não, fui falando de política, o pessoal não me conhecia, via as teses na net, isto, aquilo e aquilo outro, via algumas coisas na net, mas pronto, não fazia a mínima ideia do GOAT. O Michael Jordan, para mostrar que era o Michael Jordan, teve que jogar, não é? Teve que jogar basquetebol e o pessoal todo, é mesmo super-homem. O Michael Schumacher, com os 7 campeonatos, ganhos na Fórmula 1, depois de ter corrido nos karts com pneus carecas, teve que ganhar os 7 campeonatos de Fórmula 1, não é? Tal como o Lewis Hamilton. E o Schumacher fartou-se de chorar quando chegou à 41ª vitória, que igualou o número de vitórias do Ayrton Senna, e na altura estava nos grandes Supercross com o Miki Häkkinen, um finlandês com muita classe, e o jornalista perguntou-lhe, então, chegou agora à 41ª vitória, igualou o recorde de Senna, o que é que isso significa para si? E ele, significa muito, e depois começou a chorar muito, mas chorava a berranha. E o Mika Häkkinen muito atrapalhado, e outro rapaz também, que estava na conferência de imprensa, todos muito atrapalhados, porque ele, como estava ali, chorava a berranha, o Mika Häkkinen até pediu para parar a conferência de imprensa, porque é aí que quer chegar, quer dizer, é tristíssimo, que estas coisas se processem, porque o pessoal não tem nenhum respeito pela excelência, e o que acontece nos dias de hoje é que, quando o Schumacher chora completamente estupefacto com a sua própria dor, o que é que ele está a querer dizer com isto? Está a querer dizer que a excelência física e a excelência intelectual do Ayrton Senna o deixou desvanecido em termos de pessoa, porque morreu na pista, porque o Schumacher ganhou o grande prémio, na altura era a picardia entre o Schumacher e o Senna na Fórmula 1, e o Senna era o herói do Schumacher, e o Senna morre na pista, e o Schumacher ganha essa corrida, e até celebrou a corrida, apesar de não ter havido música, e depois foi criticado por isso, mas o homem não sabia que o outro tinha morrido. E nesse aspecto, o que eu estou a querer dizer é que há da parte do Schumacher um grande espírito institucional da paideia. Porquê? Porque a excelência física de ser um atleta de alta competição na Fórmula 1, mas também a excelência intelectual dos valores morais, de se comover em público perante o mundo, perante o seu grande herói, é identificar-se ao Alexandre o Grande da vida dele. Estão a ver? Estes valores estão completamente desmistificados. Aliás, no outro dia estava a ver uma entrevista da Corinne, que é a esposa do Schumacher, que está gordinha, coitadinha, porque pronto, com os problemas todos que teve com o coitado do homem, ficar no estado vegetativo que está, mas uma mulher de uma grande classe, está um bocadinho gordinha, mas é uma senhora que eu não chamo gorda, está um bocado cheinha, porque pronto, coitadinha, era muito bonita quando era nova, mas inchou um bocadinho, porque deve estar cheia de medicamentos, isto, aquilo, outro, porque pronto, está cheia de stress, porque é isso que eu quero também dizer aqui, uma coisa talvez que me tenha ficado, eu fiquei horrorizado mesmo nas redes sociais, é a tentativa de levar as outras pessoas ao suicídio, e a tentativa de levar as outras pessoas a arrebentarem, porque o stress arrebenta com uma pessoa, o stress é muito, cria cancros e cria suicídios tremendos, especialmente no mundo corporativo isso vê-se muito,
as pessoas, numa deriva louca, tentam destruir a reputação, a vida social, a vida profissional, a vida familiar das outras pessoas, achando que as outras pessoas não têm sentimentos, as outras pessoas não têm dignidade, quer dizer, é ego, é o maior, isto e aquilo, sim, mas as pessoas têm sentimentos. E nesse aspecto, o outro lado é absolutamente draconiano na sua crueldade, entendem? E o Schumacher é daqueles que nos mostra que não é bem assim, não é? Não é bem assim. Não é bem assim, porque o que se coloca aqui é uma questão de humanidade. O Kant estava a tentar ensinar ao ser humano como é que a coisa funciona. Dir-me-ão, nesse aspecto, onde eu quero chegar é que isto está a pescar, que nunca mais acaba. Tenho que pôr o telemóvel, já continuo o raciocínio no telemóvel, que isto está a pescar. Se isto acabar de repente, isto está a acabar, eu já vos vou acabar no outro telemóvel. Estou aqui farto de olhar para o telemóvel, por isso é que estou desconcentrado. De fato, o telemóvel que está a pescar, porque o vídeo já vai muito longo, entusiasmei-me hoje e acho que vai acabar.